Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade na Vale 5, dia 20 de nove de 2012, utilizando a metodologia 24 Hour Expert. É o resumo das técnicas, é só a ponta do iceberg, mas já vai estar te ensinando alguma coisa. Acesse www.traderprofissional.com.br e para receber uma videoaula de 15 minutos todo dia no seu e-mail com o link do YouTube, você se cadastra por aqui, pelo Facebook, Twitter ou pelo YouTube, tá? Bom, pessoal, o que um trader tem que fazer, então, para entrar na operação? Primeiro, ele tem que determinar a tendência do mercado. Nós temos a média exponencial no gráfico de 5 minutos, 8,9, que é azul, média exponencial 21, exponencial, que é a vermelha, certo? Então, se o preço está abaixo da média exponencial 8,9, que é essa azul, a tendência é de baixo, tá? Se está acima, a tendência é de alta. Como está abaixo, então a tendência é de baixo, eu só vou operar vendido. Os pontos de entrada operacional vai ser na média 21 e na média 8,9. Tá? Aqui chegou a dar um ponto de entrada operacional. Não foi perfeitamente em cima da média 21, tá? Porém está próximo da média 21. Então posso estar entrando nessa operação. 1 centavo abaixo da mínima desse candle que está próximo da 21, entrada operacional vendida. 1 centavo acima da máxima, o start de compra, que é o stop da operação vendida. Deste ponto até este ponto está me dando 0,54% de risco no gráfico de 5 minutos. Então eu vou entrar para operar no gráfico de 5 minutos, eu vou entrar para operar com base no gráfico principal, que é o gráfico de 5 minutos. Mas eu vou entrar pelo gráfico inferior, porque o mercado é um fractal, isso é comprovado por pesquisas. No meu curso eu explico e comprovo isso para você também. E o fractal, como o mercado ele tem natureza fractal, o fractal inferior ao principal, ele constrói o fractal superior, constrói o fractal principal, que é esse. Então, no 1 minuto, dê um sinal lá com valor menor, com risco menor, e eu vou estar entrando nessa operação com risco menor. Tá? E utilizando a relação matemática e científica fundamentada em Fibonacci das médias móveis, então a gente consegue saber no 1 minuto qual é a média 21 no 1 minuto. Que no caso é a média 8,9 no 1 minuto. A média 21 dos 5 minutos, no 1 minuto, é a 8,9. Tá? Então veja que aqui deu um sinal. 1 centavo abaixo da mínima desse candle, entrada operacional. 1 centavo acima da máxima desse candle, start de compra, que é a proteção do prejuízo, a limitação do prejuízo. Deste ponto até este ponto, 0,24% de risco. Né? Na realidade, 0,18% de risco. Né? Aqui eu calculei certinho. Entrada operacional 37,39, saída operacional com start de compra 37,46. Deste ponto até esse ponto, R$ 182 de risco para R$100 mil, que é 0,18% de risco. O meu capital, que é 2.600 ações, para o meu capital total, em relação ao ponto de entrada, vai dar meu capital total, né? A ordem de venda. Então, para esse capital, em relação ao ponto de entrada e saída, R$ 182. Então, eu posso estar entrando com mais capital. Tá? Se eu entro com mais capital, 4.500 ações, estou quase dentro do manejo de risco, 4.400. Quase dentro do manejo de risco, 4.200. Estou dentro do manejo de risco, R$300 praticamente. Então eu estou um pouco com mais ações alavancado, né? Digamos aí que metade do que eu já tinha, quase metade do que eu já tinha alavancado, mais o meu capital total, certo? Então, se eu ganhar 1%, eu vou ganhar mais do que 1%, porque eu estou alavancado. E o meu risco continua praticamente o mesmo, porque não é praticamente, porque tem as taxas e emolumentos que você paga, e isso aí é variável. Então, se você entra com R$500 mil, por exemplo, você tem R$100 mil, você entra alavancado R$500 mil. A corretagem é fixa, R$10 no caso da corretora que eu opero. Mas se você alavancou para R$500 mil, as taxas e emolumentos são variáveis. Então, quanto mais capital você entra, maior é a sua taxa. Então, você vai aumentar um pouquinho o risco. Só que muito pouco, porque eu alavanquei pouco. Então, muito bem. Entrei na operação, tá? Fiz a entrada operacional aqui. O preço foi um topos e fundos descendentes, utilizando a retração de Fibo para proteger o lucro, para proteger o risco da operação. Nesse fundo aqui, a gente tem a retração de 61,8, que já está abaixo da nossa entrada operacional. Porém, quando fez esse fundo confirmado, eu já
coloquei meu stop que estava aqui, eu já coloquei meu stop 1 centavo acima da máxima desse topo, confirmado do pivô, e protegi o risco da operação, zerei o risco da operação e ainda estaria ganhando um pouquinho, certo? Então nem utilizei a regra do Fibonacci. Então preciso fazer topos e fundos descendentes, nos topos confirmados eu fui protegendo o lucro, protegi o lucro aqui, protegi o lucro aqui, aliás. Quando fez o rompimento daqui, fez um novo pivô. Daí, quando fez o rompimento daqui, em relação ao ponto de entrada, em relação a esse rompimento desse fundo, confirmando o pivô lá, já estava com 0,67%. Quando dá 1%, é o meu alvo na tendência, sair a 1% sempre. E deu aí 1% a 37,02. A 37,01, aliás. Né? Deixa eu só ver aqui no meu home broker, eu vou pausar aqui, vou ver exatamente quanto que eu entrei. Quanto que eu recomprei, né? Bom, foi 37,03. Tá? 37,03, entrada, recompra. Tá? Recomprei a 37,03 aqui. Certo? E fiquei até o final da operação e parei de operar. Não fiz mais operação. Certo? Então, o nosso ganho aí foi de 1,51%. Certo? Vou colocar de verde aqui. Bom, tá aí. A gente conseguiu então ter um lucro bom hoje, certo? Um excelente lucro. O que acontece, pessoal? Fiz essa operação. A minha regra de operação para day trade é o quê? Tá operando dentro do horário de 10 da manhã até as 2 da tarde, até 1h30 geralmente, 2 da tarde. Faço 3 operações no máximo. E quando eu ganho um bom lucro na primeira, eu paro para não devolver para o mercado, certo? Isso é uma regra. Existe uma questão de frequência aí. São regras, isso aí são regras que também estão associadas ao manejo de risco. O manejo de risco não é só calcular isso aqui e ir operando toda hora. Tem uma frequência máxima que você tem que operar. Então no day trade, a minha frequência... Antes eu operava com duas operações por dia no início do pregão. Eu fazia 2, eu errava, eu parava. Só que daí depois eu mudei e passei a usar 3 operações. Mas se você usar 2 no início do pregão, também com este método funciona. Porque eu operei durante muito tempo só com 2 operações. Então, olha só, ganhei na primeira. Se eu tivesse continuado a operar, eu teria tomado um stop aqui. Tomado outro stop aqui, já teria perdido quase aí do lucro, mais do que 50% do lucro que eu já tive hoje. Entendeu? Então, por isso, existe uma estatística que também defende essa ideia de ganhou um bom lucro na primeira no day trade, some do mercado. Desliga o computador, vai pra piscina, vai jogar videogame, vai sair com a namorada, vai pra praia, sai fora do mercado. Tá, então eu parei de operar já. Outra coisa, né? O pessoal fala, Leandro, a metodologia funciona Trend Follower Expert. No Position Trading, você ensina que você tem que ficar até o final da tendência utilizando a regra de saída pela média móvel, que é totalmente diferente, nem se aplica no day trade. Até se aplica no day trade, eu ensino, mas eu não uso. Desse ponto da entrada operacional até aqui, ó, deu 1%,18. O que eu falo? Existe uma estatística para este método que, em relação ao ponto de entrada, até você ficar na tendência, geralmente o mercado dá 1%, 1%,3% e depois ele volta tudo. Então, como existe essa estatística, que na maioria das vezes isso acontece, então é ideal você sair a 1%. Eu saí a 1% na variação que aconteceu, o mercado voltou tudo até reverteu a tendência. Ele até reverteu a tendência, entendeu? Então, por isso que eu saí a 1%, porque existe uma estatística que defende essa ideia de você sair a 1%. Agora, no swing trade, no position trade, é totalmente diferente. Inclusive, este método não serve para você operar swing trade e position trading, né? No gráfico diário, no gráfico de 60 minutos, 15 minutos, porque é diferente. Existem regras para swing trade importantíssimas que eu falo no meu DVD. Tá? Então, se você for usar esse método para gráfico de 15, 60 minutos, é diferente. Existem conceitos diferentes, muitíssimo importantes, manejo de risco diferente, frequências diferentes. Então, esse método é para day trade, só que eu revelo, mostro o resumo das técnicas, mas para swing trade position é diferente. E no position dá para ganhar muito mais, né? Você consegue maximizar os lucros gigantescamente. Tem uma operação na Gol do meu DVD que deu mais de 100% em cerca de um ano de operação. E eu fiquei na tendência até o fim. Então não tem essa de você sair num valor específico. Você vai maximizar os lucros mesmo. Mas no day trade é diferente, na minha opinião. Mas isso não deixa de mudar. Isso não faz mudar o nome da metodologia de Trend Follower Expert.
Vai continuar sendo metodologia de 24 Hour Expert. Bom, psicologia do trader agora, aplicada ao que a gente tá fazendo, que eu fiz aqui hoje, né? O trader perdedor fracassado, ele não testa seus trade systems antes de usá-lo com grande capital. Então o que acontece, pessoal? Você vai pegar o meu curso Trader Profissional Avançado e vai comprar, por exemplo. Aí você tem 100 mil reais. Você nunca operou na vida e você faz o curso durante, sei lá, um mês, repete e você pega todo o seu capital e coloca no mercado e começa a operar. O que acontece, pessoal? Essa metodologia, ela é comprovada, ela funciona. No longo prazo, dentro de um mês, você vai estar ganhando de 3 a 5%. Mas o que acontece? Existem regras, detalhes mínimos que você só vai aprender com a experiência. E experiência não é 2 semanas. Experiência é 6 meses, 1 ano, 2 anos, muito tempo. Eu tenho 6 anos de experiência no mercado financeiro. No mercado à vista, porque eu só entendo do mercado à vista e só opero no mercado à vista. Eu me especializei no mercado à vista porque não adianta ficar me especializando em opções, em futuros, porque eu vou ter que estudar muito. Então eu preferi focar só no mercado à vista. E é só esse tipo de operação e é só esse tipo de produto que eu vendo. Como cursos, né? Metodologias para o mercado à vista. Então, pessoal, eu tenho muito tempo de experiência e o mínimo que você tem que ter é de 6 meses a 1 ano utilizando esse método. Mesmo que no primeiro, segundo mês você esteja ganhando, pode ser que você esteja com sorte e não aconteceu situações que levariam você a errar. Porque por você não ser experiente, você pode errar. E se você errar com capital, com todo o seu capital, você vai errar, pode ser que daqui a 6 meses a 1 ano você aprenda a operar e não erre mais. Mas essas que você errou durante esse tempo de 6 meses a 1 ano, com todo o seu capital que você usou, porque você não testou com um pouquinho capital, você testou com todo o seu capital, como você errou com todo o seu capital, você vai... Quando você aprendeu a operar depois de 1 ano, supostamente, e não está errando mais, está fazendo tanto a parte emocional como técnica perfeitamente, você tem pouquíssimo capital, porque você perdeu quase tudo. Então, mesmo essa metodologia sendo eficiente, você, qualquer pessoa, pode perder muito dinheiro, tá? Porque existem regras, principalmente emocionais, né? Por exemplo, teve um aluno meu que na terça-feira perdeu, como eu perdi, na quarta-feira perdeu, como eu perdi, e daí ele desistiu, ele ficou com medo de entrar hoje, porque ele já estava negativo. Eu entrei, ganhei, recuperei tudo e tô no lucro e ele não. Porque o cara não tem poder emocional para fazer isso, né? Sorte que eu avisei ele, diferentemente de outras escolas e corretores, para ele operar com um pouquinho de capital. Porque ele tá com um problema emocional e ele não tá conseguindo lidar com isso. Então, ele tem que fazer os exercícios de programação neurolinguística que eu mostro nos meus DVDs, tá? E com isso, com o tempo, ele vai superar isso, ele vai conseguir seguir, ser disciplinado no Trade System. Então, a técnica é essa. Mas seguir fazer isso aqui, ver seu dinheiro derretendo lá um pouquinho durante um determinado período na bolsa e você continuar operando, continuar seguindo o Trade System é uma das coisas mais difíceis do mundo. Emocionalmente é muito difícil, porque o ser humano tem instinto, né? Eu tenho instintos que não aceitam você perder, instintos que levam você a correr atrás do prejuízo e levam você a fazer bobagens, certo? Então, bolsa de valores é gigantescamente muito mais emocional e probabilidade. Não é lógica isso aqui não tem lógica. Tem um pouco de lógica, mas a operação ela é 95% emocional e psicologia e é comportamental. É muito psicológico isso. E as pessoas não entendem. Então muita gente está acompanhando meus vídeos, mas não consegue executar o Trade System. Entendeu? Por quê? Porque precisa de suporte psicológico. Precisa romper esses padrões instintivos que o ser humano tem. Que no meu curso de programação neurolinguística permite você mudar suas crenças e comportamentos, porque ele é um curso prático, ele te dá exercício, não é um curso de psicologia convencional que só conscientiza você. Inclusive eu estou conscientizando vocês dessas coisas, mas isso não é suficiente. Vocês têm que fazer exercícios mentais para superar isso. Bom, sobre o Reversion Profits rapidamente aqui. Deu essa operação aqui, só que eu não entrei porque eu considerei um pouco ambíguo, porque está um pouco longe da média móvel 8,9. No Reversion Profits no euro-dólar. Essa operação aqui deu e nos topos confirmados eu fui protegendo o lucro. E não deu divergência na Profit Line em relação ao preço, na wall line inferior, como está acontecendo aqui. E eu saí no rompimento desse topo confirmado e foi uma única operação e eu até tive lucro hoje. Certo? Deu um novo sinal aqui. Mas daí eu não vou operar não. Até mesmo porque eu já ganhei bem aí no day trade. Então eu vou parar de operar.
certo? O Reversion Profit é uma metodologia para Forex e para a Bolsa de Valores também. E é um pouco diferente, utiliza só um único gráfico, tem fundamentos científicos também, e tem os indicadores que são as wall lines, essas linhas brancas, e a Profit Line, que é essa linha amarela. Né? Consiste em sair exatamente no final da tendência, né? Utilizando as divergências entre Profit Line, preço e nas wall lines. Quando o preço está nas wall lines, dá essas divergências, você pode sair. Então é um indicador e uma metodologia muito boa. Tá? Para o Forex funciona poderosamente, por isso que eu uso ela mais no Forex, né? E recomendo usar ela mais no Forex, mas pode ser usada na Bolsa de Valores também. Bom, pessoal, então essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado aí da nossa videoaula, né? A gente já tá com lucro agora, de novo, né? Essa semana tá um pouquinho difícil, mas porque a gente ganhou primeiro dia, nos dois, na segunda-feira nós ganhamos um bom lucro, na terça e na quarta nós perdemos, e hoje nós ganhamos, recuperamos tudo que a gente tinha perdido e a gente tá com um pouquinho de lucro, tá ok? Então até sexta-feira, um abraço.